Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronald de novo. E agora a gente vai fazer a nossa segunda aula sobre funções orgânicas. Eu dividi esse assunto em 3 aulas, incluindo os exercícios. Antes da gente começar, clica aqui embaixo, dá um like, inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre que aparecer alguma informação importante, sempre que eu publicar alguma aula nova, o YouTube vai entender que você é interessado nesse material e vai notificar você para você assistir às aulas, beleza? Vamos começar então? Então aqui, ó, eu começo falando da nossa próxima função orgânica, e a próxima função orgânica é a função cetona. Olha só, o que são cetonas? São compostos orgânicos que apresentam a carbonila entre carbonos. Olha só, apresentam a carbonila entre carbonos. Não sei se você lembra, carbonila é aquele grupo assim, ó, C-O. Aqui, ó. Então, um grupo que apresenta a carbonila entre carbonos, os carbonos aqui eu estou chamando de R1 e R2. Esse composto pertence à função cetona. Veja, aqui, ó, nós temos a carbonila que está entre um N-propil e um isopropil. Aqui nós temos, opa, apertei o botão errado aqui, ó. Aqui nós temos duas carbonilas, ó, duas carbonilas e elas estão entre carbonos. Para a gente dar nome para esses compostos, olha só como é que a gente vai fazer, ó. Presta atenção. Numera a cadeia principal de modo a dar menor posição para a carbonila. Então aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia principal. Concorda comigo que existe aqui um radical metil no carbono 2? Então vamos começar assim, ó. No carbono 2 tem um grupo metil. Aí vem a cadeia principal com 6 carbonos prefixo X, só ligações simples AN. No carbono 3 aqui, ó, eu tenho o grupo carbonila. As cetonas têm a terminação ona, então vou colocar aqui, ó, o sufixo é a terminação, lembra? Sufixo ona para a função cetona. Então, como no carbono 3 a gente tem a carbonila, hexano 3-ona. Então você dá nome ao hidrocarboneto correspondente e acrescenta a posição e a terminação ona, a posição da carbonila, beleza? Já aqui, ó, se eu numerar a cadeia nesse sentido, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu numerar no sentido inverso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles são equidistantes, né? Então as duas carbonilas estão equidistantes das duas extremidades. Então você pode numerar a partir de qualquer uma. Eu vou começar daqui, por exemplo, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 carbonos na cadeia principal, prefixo oct, só ligações simples AN. Aí, ó, octano é o hidrocarboneto correspondente. Nos carbonos 3 e 6, eu tenho duas carbonilas, ou seja, diona. Então, esse composto tem 2 grupos funcionais carbonila dentro da mesma estrutura. A menor cetona que pode existir é a cetona com 3 carbonos, assim, ó, H3C, C, dupla O, CH3. Essa cetona vai ter nome 3 carbonos prefixo prop, só ligações simples AN, cetona termina em ona. Essa é a propanona. A propanona é conhecida comercialmente com o nome de acetona. É aquela acetona que vocês compram aí nas farmácias, né? A mulherada usa acetona para dissolver esmalte de unha. Por que a acetona dissolve o esmalte da unha? Porque ela é um solvente. O que um solvente faz? Dissolve. Então, quando a pessoa passa acetona no algodãozinho e passa na unha, ela consegue remover o esmalte. Por quê? Porque está dissolvendo o esmalte que está na unha. Beleza? Então, uma função, falamos da função cetona. Uma próxima função aqui que a gente fala, lembrando que, como eu estou falando para vocês de revisão de funções orgânicas, eu não posso ficar muito tempo em cada uma dessas funções. Por isso que eu estou falando rapidão aqui para vocês. Ó. Agora a função éster, os ésteres, né? Ésteres são compostos orgânicos que derivam de uma reação chamada reação de esterificação. Importantíssima reação de esterificação. A esterificação é uma reação entre ácido mais álcool.
que forma, é um equilíbrio, né? Que forma éster mais água. Ficou apertadinho aqui no espaço. Ó. Ácido mais álcool que forma éster mais água. Então, para você ter uma noção, um ácido carboxílico do tipo RCO. Eu vou até fazer o seguinte, vou até colocar cores diferentes aqui, ó, que é para você identificar pelas cores. Ó. Vou colocar preto. Ó. O ácido carboxílico eu vou colocar de preto. RCOOH. Então aqui eu tenho um ácido carboxílico. E esse ácido carboxílico está reagindo com um álcool. Vou colocar o álcool de roxinho aqui. Ó. O álcool está assim, ó. HOR'. Então aqui eu tenho um álcool. Né? Aí o que acontece? Quando o ácido carboxílico reage com álcool, essa reação normalmente é catalisada por ácido sulfúrico ou um ácido forte. Ácido sulfúrico normalmente catalisa. Aqui, ó, deixa eu grifar aqui, ó. Aqui, ó, vai se formar uma molécula de água. Aqui, ó, vai se formar uma molécula de água. Essa água sai e o que sobrou de cada molécula gruda formando uma molécula nova. Portanto, desse jeito aí, ó, qual é a parte que vem do ácido carboxílico? A parte preta. RCOO. E qual a parte que vem do álcool? A parte que está de roxo. Aqui, ó, R'. Isso aqui mais a água que foi produzida. Esse composto novo aqui, esse produto novo, pertence à função éster. Então veja que o grupo funcional que caracteriza um éster é COO entre carbonos. Os carbonos aqui eu estou chamando de R e R'. Então veja, aqui ó, eu tenho o ácido carboxílico reagindo com álcool, formando o éster, ó, o éster mais água. Na nomenclatura, a nomenclatura de ésteres é fácil, ó. Só que você tem que entender que a nomenclatura de éster deriva da nomenclatura do ácido de origem. Esse composto aqui é o ácido, 3 carbonos prop, só ligações simples, ácido terminioico. Esse é o ácido propanóico. E o ácido propanóico aqui está reagindo com o etanol. Beleza? Quando o ácido propanóico mais o etanol formaram esse éster, veja, aqui ó, saiu a molécula de água e o que sobrou do álcool se liga ao que sobrou do ácido carboxílico. Concorda comigo que esse fragmento aqui, ó, que eu estou circulando, esse fragmento é o fragmento que deriva do ácido carboxílico? Como ele deriva do ácido propanóico, você vai trocar a terminação ico por ato. Só isso. Ico por ato. Trocando ico por ato, propanóico vira o quê? Propanoato, né? Então, esse fragmento se chama propanoato. E o propanoato tem uma ramificação alquila ligado a ele. Etil ou etila, por isso propanoato de etila. É assim que você dá nome para um éster, né? Deixa eu colocar mais um exemplo aqui, ó, antes de falar dos flavorizantes, ó. Pegar um exemplo assim, ó, quer ver? Ó. Aqui COO CH3. Isso aqui é um éster, né? Qual vai ser a nomenclatura desse éster? Veja, esse fragmento aqui, ó, que eu estou circulando, ó, de amarelo, esse fragmento aqui, ó, é a parte que vem do ácido carboxílico. Qual era o ácido? Era o ácido benzoico. Troca íco por ato. Benzoico vira benzoato. Benzoato de quê? Aqui eu tenho um grupo metil ou metila. Benzoato de metila. É assim que você dá nome para ésteres. Uma observação importantíssima sobre os ésteres é que eles são chamados de flavorizantes. O que são flavorizantes? Flavorizantes são substâncias que se adicionam em alimentos industrializados, tipo bala, chiclete, refrigerante, esse tipo de coisa, e você adiciona esses flavorizantes com o sentido de realçar o aroma e o sabor desses alimentos. Por exemplo, aqui eu tenho o etanoato de octila. Veja, essa parte aqui, ó, que eu estou circulando de amarelo, vem do ácido etanóico, por isso etanoato.
etanoato, e aqui ó, eu tenho uma ramificação de 8 carbonos, por isso etanoato de octila. O etanoato de octila, por isso que eu coloquei o desenho da laranja aqui, ó, o etanoato de octila é o flavorizante de laranja. Então, quando se fabrica na indústria, né, bala, chiclete, qualquer coisa com aroma artificial de laranja, coloca-se o etanoato de octila. Assim como existe o flavorizante de laranja, existe flavorizante de uva, de damasco, de rum, de canela, de um monte de coisa. Então, flavorizantes são utilizados na indústria para realçar o aroma e o sabor desses alimentos. Beleza? Continuando aqui na nossa revisão de funções orgânicas, olha só. Agora a gente vai falar da função éter. O que são os éteres? Presta atenção, ó. Os éteres são compostos orgânicos que apresentam o oxigênio fazendo o papel de quê? Ora, apresentam o oxigênio como heteroátomo. Heteroátomo. Você lembra o que é um heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente de carbono localizado entre carbonos. Veja, aqui eu tenho o oxigênio diferente de carbono localizado entre carbonos. O oxigênio diferente de carbono localizado entre carbonos. Como é que você vai fazer para dar nome para um éter? Presta atenção, ó. Do lado esquerdo aqui do oxigênio eu tenho 2 carbonos. Do lado direito do oxigênio eu tenho 1 carbono, tá? Normalmente a gente pega a menor parte, então eu vou pegar a parte que tem 1 carbono só. Então, peraí, deixa eu apagar isso. Ó, vou pegar a parte que tem 1 carbono só. Então, como assim pegar a parte que tem 1 carbono só? Essa menor parte, esse menor fragmento, mais o oxigênio, mais a valência livre, tudo isso daqui ó, formou um grupo chamado de alcóxi. Como é que eu dou nome para esse grupo alcóxi? 1 carbono só, prefixo met, grupos alcóxi terminam em oxi, por isso ele se chama metóxi, né? E aqui ó, eu tenho a estrutura equivalente a um alcano de 2 carbonos. 2 carbonos et, só ligações simples an, ou de hidrocarboneto. Por isso que o nome desse composto é metoxietano. Metoxietano. Inclusive, o etano é a cadeia carbônica principal desse composto e metóxi é uma ramificação do tipo alcóxi. As ramificações que a gente estudamos alquilas e arilas. Metil, etil, isopropil, tecbutil são ramificações do tipo alquilas, né? Os alcóxis também são um grupo de ramificações. Metóxi é o metil junto com o oxigênio. Nesse caso aqui, ó, aqui eu tenho de amarelo, deixa eu colocar de amarelo aqui, ó. Opa, aí. Ó, aqui eu estou colocando de amarelo a cadeia carbônica principal. Então, peraí, deixa eu apagar isso daqui. Vou fazer assim. Estou colocando de amarelo de novo. De amarelo a cadeia carbônica principal. E vou colocar aqui de verde a ramificação. Então, ó, a ramificação é o oxigênio mais a parte menor, né? Como cadeia carbônica principal, nós temos cadeia cíclica, né? Ciclo, 6 carbonos X, só ligações simples an e O de hidrocarboneto. Que ramificação está ligado a ele? Essa ramificação. Com 2 carbonos eu tenho a ramificação etil, mais o oxigênio vira etóxi. Então, etoxiciclohexano é o nome desse composto. O menor éter que pode existir é esse daqui, ó, H3COCH3, que é chamado de metoxietano. E o outro éter com 2 carbonos para cada lado, posso colocar esse aqui, ó. Desse jeito, vira etoxietano. O etoxietano é conhecido usualmente com o nome de éter etílico ou dietílico, tanto faz, mas como os dois grupos são iguais, né, vira éter etílico. Inclusive, essa é uma forma de dar nome usual para os éteres. Veja, o metoxietano, do lado de cá tem o metil, do lado de cá tem o metil também. Aí ele vira éter metílico. Aqui, ó, eu tenho ciclohexil e etil. Aí seria éter etil ciclohexílico. Aqui eu tenho metil de um lado, etil do outro. Seria éter
etilmetílico. Então também tem como você dar nome usual para os éteres, beleza? Seguindo aqui, ó, falo da nossa última função dessa aula de agora. Vamos falar aqui dos aletos orgânicos. A palavra aleto, olha só, deixa eu pegar uma amarelinha aqui. Ó, a palavra aleto remete a halogênios. Então aqui, ó, são compostos orgânicos derivados dos hidrocarbonetos pela substituição de átomos de hidrogênios por átomos de halogênios. Agora, átomos de halogênios. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você lembra o que é um halogênio? Halogênios são elementos da família 7A, né? Então, olha aqui, ó. A estrutura de um halogênio é X, onde X é alguém da família 7A. Se você for lá no cantinho da tabela periódica, ó, lá no cantinho, você tem aqui a família dos gases nobres e a família 17 ou família 7A. De cima para baixo ela tem flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Você não vai ver composto orgânico feito com astato, porque como ele é um átomo muito grandão, a ligação dele com o carbono não é muito compatível, então não dá muito certo. Mas com flúor, cloro, bromo e iodo, sim. Por isso que eu coloquei aqui, ó, flúor, cloro, bromo e iodo. Como é que você dá nome para um aleto orgânico? Você vai dar nome para o hidrocarboneto correspondente e adicionar o aleto na posição que ele está. Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma cadeia principal de um carbono. O alcano de um carbono é metano. Como o cloro está ligado nele, esse composto é chamado de clorometano. Aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3. No 2 tem o iodo, então esse é o 2, iodo, 3 carbonos prop, só ligações simples AN, ou de hidrocarboneto, por isso 2 iodopropano, né? Os aletos também admitem uma nomenclatura usual. Concorda comigo que o cloro aqui está ligado no radical metil? Por isso eu posso chamar de cloreto de metila. Isso é uma nomenclatura usual. Aqui, ó, o iodo está ligado no isopropil. Posso chamar o composto de iodeto de isopropila. Iodeto de isopropila é uma nomenclatura usual também para esse composto. Ok? Aqui, ó. Qual seria o nome desse composto? Nomenclatura oficial. Ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A cadeia principal corresponde a um alcano de 6 carbonos. Só que ele tem um cloro no carbono 2 e um cloro no carbono 4. Então, nos carbonos 2 e 4, eu tenho 2 cloros. Por isso, 2, 4 de cloro. Cadeia principal com 6 carbonos, prefixo X, só ligações simples AN, e O de hidrocarboneto, 2, 4 de clorohexano é o nome desse composto, beleza? Então vou parar por aqui, a gente já falou de algumas funções orgânicas, eu volto na próxima aula fazendo exercícios, falo só de mais uma funçãozinha orgânica, uma ou duas, e aí a gente faz exercícios sobre funções orgânicas. Falou, meninos? Tchau, tchau para vocês, aguardo você então para a próxima aula sobre funções orgânicas. Abraço e até mais.